Pessoal, continuamos aqui nessa aula com os ensinamentos de Aristóteles. Na aula anterior falamos um pouco sobre como você deve usar o ethos em seu discurso para fortalecer o gatilho mental de autoridade. Mais para frente vamos falar sobre gatilhos mentais, mas só para deixar claro, gatilhos mentais são na maioria das vezes palavras, expressões inseridas estrategicamente na comunicação com o objetivo de disparar uma ordem para que a mente da audiência possa agir automaticamente, provocando uma reação. Pense em uma arma de fogo. Quando o gatilho é acionado, a reação natural e automática do projétil é ser lançado, não é verdade? Com a nossa comunicação não é diferente. A nossa comunicação trabalha quase 90% no automático. Esses gatilhos são poderosos. No caso do gatilho de autoridade, alguém fala algo, o gatilho da sua mente dispara automaticamente e você tende a ter uma atenção maior sobre o assunto. Quantos gatilhos existem? Gente, vários. O de autoridade é apenas um deles. E podemos dizer que o gatilho mental de autoridade tem muito a ver com o que estamos aprendendo sobre ethos. Nós falamos em aulas anteriores sobre prova social, que também é uma forma de acionar esse gatilho. Quando você tem alguém validando a sua autoridade, seja em um depoimento ou até mesmo em um evento ao vivo. Eu já ajudei muitas pessoas, teria ajudado muito mais se eles se acreditassem, entendessem que precisavam de... Quantas pessoas você quis ajudar? Eu disse, não preciso. Quantos? Quem já passou por isso? Levanta a mão. Levanta a mão alto para eu ver. Quantos quiseram ajudar pessoas e disseram que não precisavam de ajuda? Não, está tudo bem, levanta a mão quem passou por isso. Como se ajuda quem não reconhece uma demanda, um problema? E tudo começou nesse dia. Quem aqui já viu essa foto? Ah, você está aí. Inclusive, muito massa. Quem falou que está aí? Show de bola. E eu acho que é muito massa eu ver várias pessoas que palestraram hoje, que estão aqui, várias pessoas que palestraram, ou outras pessoas que estão aqui e que começaram do zero. Só para a gente ter uma noção, quantos de vocês já fizeram um 6 em 7 na sua vida, seguindo a metodologia da fórmula? Levanta a mão. Legal, então a gente tem uma galera aqui que já fez. Na aula anterior eu mostrei aqui alguns exemplos de influenciadores que usam de alguma forma esse pilar ethos para passar credibilidade em seus conteúdos. Eu sou o Chico e eu moro no Ártico há 12 anos. Agora são 2 horas e 22 minutos da tarde. Temos a Lua. Oi, meu nome é Ana Canhoto e se você ainda não me conhece, eu fui finalista do The Voice Brasil 2020. Quem passa pra final? Ana Canhoto, por 0,2. E hoje eu tô muito feliz porque eu acabei de lançar uma música que fala sobre ansiedade e síndrome do pânico. O Chico Matos, que mora no Ártico, transformou esse pilar em um bordão que ele repete quase em todos os vídeos que sobe nas redes sociais. Eu sou o Chico e eu moro no Ártico há 12 anos. Agora são 2 horas e 22 minutos. Eu sou o Chico e eu moro no Ártico há 12 anos. Do dia 18 a 25 de março vai rolar uma trip aqui. Aqui é o Chico e eu moro no Ártico há 12 anos. O Ártico só se desenvolveu graças aos cães. Esse bordão tem feito sucesso, por isso ele usa e abusa. Eu acredito que pelo fato de ser algo inusitado, no caso um brasileiro vivendo em uma região do planeta bem diferente do nosso dia a dia, né? As imagens sempre externas, mostrando as paisagens lindas, todos esses elementos validam essa estratégia. Agora, se o Chico tivesse como público não os brasileiros, mas os moradores do Ártico, talvez o bordão não fizesse sentido. O que você acha? Por isso, eu não imagino essa mesma tática sendo repetida em todos os vídeos por algum outro influenciador sem esse elemento surpresa, sem essa curiosidade. Então, se você for modelar o Chico, faça com cautela ou seja criativo. Falando ainda sobre o pilar ethos, exemplo, se um médico que você não conhece falar algo polêmico sobre um determinado tratamento, algo que você discorda completamente, você tende a dar uma atenção à fala, mesmo contrariado, se a sua mente por algum instante tiver o gatilho de autoridade acionado. Explicando melhor, se você enxergar credibilidade,
ética nesse profissional, seja por ele estar ao lado de um famoso que tem credibilidade e que passou pelo tratamento, seja por ele estar paramentado em um centro cirúrgico de um grande hospital, por saber que esse médico fez um estudo revolucionário na área, enfim, alguma informação que dê maior credibilidade ao personagem ou empreste esta credibilidade, a nossa mente tende a acionar o gatilho, tornando mais receptiva a mensagem. Se você vai mudar a sua opinião, aí já é outra coisa que depende de outros elementos. É fácil acionar o gatilho? Nem sempre. Muitas vezes as pessoas exageram ao falar de si mesmas e o que era para ser um gatilho vira um ruído, criando uma barreira em vez de abrir portas. Por isso, ethos é um pilar que deve ser usado com moderação e, como já falei, de forma criativa e estratégica. Chamamos ao palco o professor Clóvis de Barros Filho, graduado em Direito pela Universidade de São Paulo e em Jornalismo pela Faculdade de Comunicação Social Casper Libero, mestre em Ciências Políticas pela Université de Paris 3, Sorbonne Nouvelle, e doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo e é também livre docente da Escola de Comunicação e Artes da USP. É coautor do livro A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, de 2010. Vamos receber, com muito entusiasmo, com muito carinho, com muitos aplausos, professor Clóvis de Barros Filho. Gente, essa é uma palestra bem legal. O ethos está na boca do apresentador, mas o professor, em diversos momentos, reforça sua autoridade de forma bem-humorada, trazendo emoção e, ao mesmo tempo, credibilidade. E isso já no início. É muito comum que tentem avaliar a nossa vida através de números. Outro dia, numa palestra, uma senhora me perguntou: quanto ganha um professor da USP? E eu, na lata, respondi. Quando eu terminei de oferecer esse número, ela olhou com uma fisionomia de compaixão e disse: com esse salário a vida não pode valer a pena. Mais pra frente ele volta a brincar com o currículo. Lembra? Ele é filósofo, fez direito e comunicação. Dependendo do curso que você for fazer, desses cursos tipo comunicação, direito, filosofia, coisa meia boca, dá para fazer as três ao mesmo tempo e você ainda se diverte, é show de bola. Então você pega e diz: agora vai ser incrível. Se você assistir a palestra, vai ver esses momentos sendo abordados sempre da mesma forma. A sutileza, o humor são ingredientes fundamentais que fazem a plateia sorrir. E quando o público reage com emoção, é como se estivesse abrindo as portas para o palestrante e colocando ali um tapete vermelho. Eu já mostrei em aulas anteriores o Leandro Carnal fazendo isso em uma palestra na sinagoga, lembra? Ele usou o ethos de forma sutil, gerando rapport. É um prazer, eu saí de manhã cedo para dar aula na Unicamp, gravei Jô Soares hoje à tarde, depois gravei uma participação no programa da Ana Maria Braga e agora eu estou fazendo uma aliá, eu estou elevando. Aqui é uma aliá mesmo, né? Bem. Quando a gente vê a reação da plateia, todo mundo rindo, é sinal que mais um pilar da teoria de Aristóteles está sendo acionada, no caso patos. Patos é a criação de uma conexão com a audiência por meio das emoções e sentimentos humanos. Se você pegar as palestras mais assistidas do YouTube, os vídeos mais visualizados nas redes sociais, você vai perceber que patos é o que realmente prende a atenção das pessoas. O Tiago Brunet faz isso, o pastor Cláudio Duarte também, o professor Leandro Carnal, Mário Sérgio Cortella, quase 100% do conteúdo dessas pessoas são histórias, exemplos de vida. Eu recomendo que você assista as palestras deles no YouTube e vai anotando esses pontos. Ainda sobre patos, veja esse outro exemplo. Mas a gente sabe que tem gente, né, que não consegue nem fazer uma refeição no dia, né? É mesmo, olha. E aí eu vi uma imagem que muito me emocionou, de uma menina que está num lugar com os pais, é uma criança muito espontânea, né? E criança, a gente sabe que faz o que tem vontade de fazer, fala o que pensa, é muito tal, bom, né? Viu? E crianças às vezes tomam atitudes que emocionam todos nós, né? Quer ver uma coisa? Ela é linda, inclusive, ela está num restaurante com a família, uma gracinha, tá com um prato ali bonito na frente dela. Depois ela se levanta e vai lá para fora
ela não explica direito quando está indo, ela vai lá para fora com um prato de comida. Aí o pai, que devia estar filmando ali, acompanhou ela indo, e tem uma pessoa ali sentada, que você vai ver agora, num banco em frente à churrascaria ali, em frente ao restaurante, tá vendo? Caramba! E aí essa pessoa, obviamente, é ou um peregrino ou um morador de rua, né? E pelo jeito tá frio lá fora, então não é daqui. E aí o pai fica emocionado ali, elogiando a atitude da filha, né? E a carinha dela quando ela volta é uma delícia, é a coisa mais linda, né? E é legal os pais também, né? Que lindinho. É muito fofo. Os pais entusiasmarem, né? Atitudes como essa, né? É disso que se faz o ser humano, pra gente entender, né? É mesmo. E ela faz, é um gesto tão ingênuo, né? Tão sincero. Ela tá se sentindo bem, ela gosta disso, né? E aí é legal a gente pensar que a gente tem uma família, beijão, né? Coisa linda. Que entusiasma, quer dizer, se solidariza uma criança, né? Mas é formação, é a gente que tá junto, né? Que é uma boa criação, né? E a menina tem um bom coração, né? Bem, quem assiste a esse vídeo pode sentir amor pela atitude da criança, compaixão pelo estado do morador de rua e até mesmo raiva pelo sistema que vivemos. Essa divisão de classe, um abismo social. Tem gente que sente tudo isso, outras só amor ou só compaixão. A reação da audiência pode ser diferente de pessoa para pessoa, entende? E quais são os sentimentos e emoções humanas que podemos estrategicamente acionar em nossos conteúdos? Felicidade, prazer ao experimentar algo, tristeza, raiva, medo, surpresa, curiosidade, nojo, desprezo, sentimento de culpa, vergonha, amor, ansiedade, empatia. Quando estiver fazendo um conteúdo, qualquer que seja, pensa em como você pode explorar esses sentimentos e emoções. Gente, olha só que legal esse vídeo. Em 13 horas, a influenciadora de Fefe Life, acredito que é assim que ela se apresenta, conseguiu em apenas 1.400 visualizações, quase 1.300 curtidas no vídeo, 65 comentários. Veja como ela trabalha o movimento de câmera, expressão facial, tom de voz, tudo que já mostramos nos primeiros módulos do curso para atingir a emoção dos seguidores. Na Dinamarca, gente, eu sou uma malandra. Eu sei jogar o jogo de amor. Eu sei como fazer alguém viciar em mim. Ninguém termina comigo. Eu termino com eles. Não pra ostentar, mas eu arrasei na Dinamarca. Mas aí no Brasil, gente, humilhação após humilhação. Porque o jogo de amor no Brasil é tão diferente. Eu cheguei lá com minha confiança da Dinamarca. E meu coração, gente, eu não estava preparada. Eu pensei que ia dar certo. Me apaixonei e me apaixonei. Tem outro fator importante que a gente tem que levar em consideração, que é o caso de uma estrangeira falando bem do Brasil. Podemos dizer que tem aí um rapport, deixando a comunicação mais simpática para nós brasileiros, e você vê também a reação dos brasileiros nessa postagem, dando maior engajamento à conta. Agora preste atenção neste outro Reels da Mariana Ferrão, como ela baixa o tom de voz, a expressão fica mais fechada, para mostrar esse mergulho que ela fez dentro da alma. Bom dia, gente. Hoje eu tô gravando assim, com a maquiagem borrada, nariz vermelho, com cara de quem chorou, porque eu chorei mesmo fazendo uma meditação. E primeiro eu quero que vocês vejam o que acontece quando a gente realmente faz um mergulho, às vezes, para dentro, né? Para enxergar algumas coisas. Agora um pouco de curiosidade. Com quantos anos você descobriu que blue não é só azul? I feel blue. I feel blue. Eu me sinto azul? Não. Nessa frase, blue significa triste. Então, I feel blue é eu me sinto triste. Gente, a Júlia Berlim postou um vídeo mostrando o resultado dela no vestibular e veja só, é um dos vídeos mais vistos no perfil. Ai meu Deus, tá aqui já. Ela criou um suspense no início e na sequência adicionou ali um fator surpresa. Ai, eu não quero
Jota, vê. Vou ver, eu quero ver. E a alegria por ter passado em uma das universidades mais concorridas do país também ajudou a ter esse resultado interessante. Gente, as redes sociais estão repletas de exemplos. Então, quando você vê aquela sua blogueira preferida fazendo drama ou curtindo a vida em um barco luxuoso, indo a um salão de beleza, comece a enxergar essas ações com outros olhos. Há muita coisa espontânea, mas também muita coisa criada, encenada com energia. Comece a ver o que realmente vale a pena para você modelar para o seu nicho, para o seu negócio. O pathos, diferentemente do ethos e do logos, exige muito mais de você. E quanto mais você usar os elementos da linguagem não verbal, no caso tom de voz, expressão corporal e facial, mais conexão vai ter com a sua audiência. Faz-me morrer pras coisas desse mundo. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como um guento derramado em minhas feridas e me curar, restaura a alegria. Agora, como usar o pathos em uma palestra, em uma apresentação, em uma reunião com seu chefe, com um cliente? Bem, vamos voltar ao exemplo do Bryan Stevenson da aula anterior. Para conseguir atingir os corações das pessoas presentes ali no TED e das milhares que assistiram a palestra na internet, ele usou uma estratégia muito focada na emoção. No livro Talk Life TED, o autor Carmine Gallo analisou cada palavra e chegou à seguinte conclusão. Bryan Stevenson falou muito pouco de si, apenas 10%. 25% do tempo ele usou para logos, ou seja, números e estatísticas que embasam o conteúdo. E passou todo o tempo restante contando histórias. A gente já viu como ele começou a apresentação e eu vou rodar este vídeo novamente. Really extraordinary honor for me. I spend most of my time in jails and prisons on death row. I spend most of my time in very low-income communities, in the projects, and places where there's a great deal of hopelessness. Depois de 18 segundos falando de si mesmo, Bryan mostra o caminho que vai seguir com a sua apresentação. And one of the things that's emerged in my short time here is that TED has an identity. And you can actually say things here that have impacts around the world, and sometimes when it comes through TED, it has meaning and power that it doesn't have when it doesn't. And I mention that because I think identity is really important. And we've had some fantastic presentations. Ele usa a palavra identidade para amarrar o conteúdo do início ao fim. É como se ele pegasse na mão de cada um ali que estava presente e falasse o seguinte: olha, eu vou te levar para este passeio que termina lá. E em cada estação eu vou te contar uma história para embasar no meu pensamento. I actually learned about this from my grandmother. I grew up in a house that was the traditional African-American home that was dominated by a matriarch, and that matriarch was my grandmother. She was tough, she was strong, she was powerful, she was the end of every argument in our family. She was the beginning of a lot of arguments in our family. Bem, eu não vou colocar aqui a história inteira, espero que você busque por essa palestra e assista com essa visão mais crítica. Nessa história, ele explica como a avó ensinou a importância da palavra integridade. He had a sip of this beer and he gave some to my sister and she had some and they offered it to me. And I said, no, that's okay, y'all go ahead, I'm not going to have any beer. My brother said, come on, we're doing this today, you always do what we do. I had some, your sister had some, have some beer. I said, no, I don't feel right about that, y'all go ahead. And then my brother started staring at me. He said, what's wrong with you, have some beer. Then he looked at me real hard, he said, oh, I hope you're not still hung up on that conversation Mama had with you. And I'm going to admit to you that I've never had a drop of alcohol. I don't say that because I think that's virtuous. I say that because there is power in identity. Interessante que as histórias que o Bryan conta vão se complementando como peças de um quebra-cabeça. E o logos da teoria de Aristóteles entra na história para dar peso e sentido ao que está falando. This country is very different today than it was 40 years ago. In 1972, there were 300,000 people in jails and prisons. Today, there are 2.3 million. The United States now has the highest rate of incarceration in the world.
We have 7 million people on probation and parole, and mass incarceration, in my judgment, has fundamentally changed our world. Eu destaquei esses trechos para dizer que as histórias são extremamente importantes, mas elas não podem entrar no seu discurso por um acaso, tem que ter um motivo especial para estar ali. Da forma como eu fiz esse corte, eu apresentei a parte 1 e depois a parte 2, talvez não faça sentido, porque falta um elo entre as ideias. Vamos mostrar agora com esse trecho. I'm 52 years old, and I'm going to admit to you that I've never had a drop of alcohol. I don't say that because I think that's virtuous. I say that because there is power in identity. When we create the right kind of identity, we can say things to the world around us that they don't actually believe make sense. We can get them to do things that they don't think they can do. When I thought about my grandmother, of course she would think all her grandkids were special. My grandfather was in prison during Prohibition. My male uncles died of alcohol-related diseases. And these were the things she thought we needed to commit to. Well, I've been trying to say something about our criminal justice system. This country is very different today than it was 40 years ago. Nós humanos adoramos histórias e com certeza você se recorda de muitas delas de quando era criança. Então quando você usa histórias interessantes, emocionantes para ilustrar pensamentos, teorias, você está entrando na alma da sua audiência. Cristo ensinava usando parábolas. O bom samaritano, o semeador, o rico e Lázaro. Na Bíblia há inúmeras parábolas que ilustram os ensinamentos. Então pense, quais são as histórias que você conhece que valem a pena ser contadas? A forma como você vai contar também faz a diferença. Como que você vai valorizar essas histórias? Criando um início curioso, um fato ali no meio que desestabiliza o personagem e um desfecho, uau, surpreendente. Qual a moral da história? Ou seja, qual é o ensinamento que ficou? Calibre o tempo das histórias com o tempo que tem para apresentar todo o conteúdo e faça testes. Muitos palestrantes começam dando um tempo maior para determinadas histórias e, dependendo da reação do público nas apresentações, ele aumenta ou diminui. Tem que testar. E bem, chegou agora o momento do nosso praticando e acredito que você está aí com muita vontade de contar histórias. Então você tem duas tarefas importantes. Primeiro, assistir às palestras que nós já destacamos na aula de hoje. No YouTube você consegue facilmente, é só você buscar pelos nomes dos palestrantes ou até mesmo pelo tema. Eu vou deixar os links também na descrição dessa aula. Na sequência, eu quero que você pense no vídeo ou na apresentação que você está criando desde o início do curso. Sabe aquela primeira tarefa? Eu acredito que já mudou bastante durante as aulas. Você deve estar gravando, regravando, refazendo seus textos. Chegou o momento de pensarmos nas histórias que podemos contar para dar mais vida, mais emoção. Você vai recuperar todas as histórias que façam sentido. Então, se você está falando de você mesmo, separe histórias que tenham a ver com a sua trajetória de vida, sua experiência. Se está falando de um produto ou serviço, também. A história envolvendo um cliente que teve um resultado legal. Esse é o momento de você juntar os materiais. Não quero dizer que você vai usar tudo. Separe e nos vemos na próxima aula.